Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versículos são do 1 ao 13. Aí vai ser a nossa base para o desenvolvimento da mensagem. Todos os dias temos que estar pronto. Temos que estar pronto todos os dias para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. À medida que o texto for desenvolvido, vamos entender ainda melhor o porquê deste preparo. A pergunta é: você está pronto ou pronta para encontrar com o Senhor Jesus agora? Não é ontem e não vai ser amanhã, é agora. Entende? Você está preparado ou preparada para estar com o Senhor neste momento? É hoje que nós estamos falando. Na medida que a mensagem for exposta, vocês vão estar entendendo a gravidade da situação, se no coração de alguém a resposta foi não. Jesus, mais uma vez, ele vai trazer um rico ensino para os seus discípulos através de uma parábola. Conteúdo tal, com o título das 10 virgens, aqui na nossa Bíblia, ou subtítulo, podemos assim dizer. Parábolas eram um tipo de figura de linguagem, uma forma de metáfora da época para trazer à reflexão certos assuntos corriqueiros do dia a dia de uma maneira indireta, nem sempre literal, mas trazendo detalhes acerca ali da convivência que a sociedade tinha na época para poder entender uma mensagem. E Jesus ele tinha essa prática de ensinar por parábolas. E para os seus discípulos ele sempre dava a explicação, ele trazia a razão daquele conteúdo. Ele deixava bem claro, de maneira bem exposta, o assunto que ele queria que eles aprendessem. A parábola das 10 virgens, ela está conectada ao sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. No contexto, Jesus ele vai pregar o seu último sermão nesse período do seu ministério terreno para todas as pessoas que estavam à sua volta. Seu primeiro sermão, não menos importante do que esse, é conhecido como o sermão da planície, ou sermão da montanha, o sermão da felicidade, o sermão das bem-aventuranças. O sermão escatológico, ele retrata acontecimentos do último período da humanidade. É a ideia sim de revelação, é dentro da mesma linha literária do último livro da Bíblia que nós temos, que é esse conjunto de 7 cartas, a princípio endereçada às 7 igrejas da época, que João escreve quando estava cativo na ilha de Patmos. Por que vale a pena trazer essa conexão para que possamos entender o teor desse assunto? No Evangelho de Mateus, que traz todo o relato e desenvolvimento
de assuntos em meio à história de Jesus aqui. Não é uma biografia dentro do sentido comum que temos hoje, mas tudo gira em torno de quem ele era e o que ele fez. Mas cada evangelho, esses os sinóticos, assim como também o evangelho de João, que já traz o termo do Logos, uma linguagem mais global, universal, cada evangelho traz uma representação de Jesus. O evangelho de Mateus, que é escrito pelo mesmo, que foi encontrado por Jesus na coledoria de impostos e caminhou com o mestre, dizendo sim para o convite que ele havia recebido da parte de Jesus, sendo ele judeu, apesar que era considerado um publicano na época, um traidor da sua pátria, porque trabalhava para a nação que estava oprimindo o seu próprio povo, e por isso que ele era considerado uma das piores espécies de pecador. Por causa desta razão, seria o mesmo que trabalhar para o inimigo. A vida de Mateus é totalmente mudada a partir do momento que ele se encontra com Jesus. Ele abandona tudo e vai estar com o mestre. Alguém que lidava com valores entendeu muito bem o quanto valia o convite de Jesus. E aí, sendo ele um patriota da mesma nação que veio Jesus, ele traça a origem, a história de Jesus dentro do cunho do judaísmo. Porque nesse evangelho Jesus ele é anunciado como o Messias, o Salvador, o Rei de Israel, o cumprimento da promessa de Deus, entre tantas outras que havia se cumprido. E Jesus, quando ele chega nesse sermão escatológico, esse sermão das dores, o sermão dos últimos momentos, Jesus fala de uma série de acontecimentos que já vem se cumprindo a nível estadual, a nível municipal, por fim a nível global. Começa ali em Jerusalém, naquele ponto específico, a coisa vai caminhando e vem se cumprindo até dos dias de hoje, como a própria promessa do Messias aguardado que estava se cumprindo nele. E é dentro desse anúncio que Jesus, no teor da sua mensagem, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus já chegou e Deus já está separando os seus. Ele vai trazer sempre essa temática, colocar bode de um lado, ovelha de outro, palha de um lado, trigo do outro, obediente está de um lado, desobediente do outro. Uns recebem resultado, outros, infelizmente, recebem consequências, e esse tipo de coisa. Ele está alertando as pessoas sobre tudo que já vem acontecendo e tudo que estará acontecendo. E tudo isso é preocupante para aqueles que até então não estão do lado certo, não fizeram a escolha certa. Até então estão na mira do juiz. Um dos pontos que eu posso levantar aqui para vocês é que, em meio a esse sermão, no contexto, Jesus fala de calamidades e mortandades. É o mesmo que dizer sobre doenças incuráveis. E até nos dias de hoje sabemos que muita doença até então não tem cura. Exemplo, câncer, o vírus do HIV e por aí vão. Mas dentro de uma das nossas próprias traduções da Bíblia, na nossa linguagem materna, a língua portuguesa, entre meio a esse momento, nesse sermão, eles trouxeram a tradução pandemias. Por que eu entrei nesse ponto? Porque
É o choque que até então enfrentamos e faz pouco tempo, e ainda estamos mexidos com isso. Há muito tempo atrás, houve aí a pandemia da peste negra, agora tivemos essa a nível global, que foi da Covid. Não será a primeira e não será a última. O que nós podemos, irmãos, entender aqui, já passando do título, finalizando a introdução, é que devemos ficar atentos. Todas as promessas de Deus têm se cumprido. Fique atento. Saia ao encontro do noivo preparado. Os versículos do 1 ao 4, a Bíblia nos expõe o seguinte: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Até aqui por enquanto. A parábola das 10 virgens, como eu que disse, ela está conectada a esse contexto, o sermão escatológico. O sermão dos últimos dias. Quando esses últimos dias começaram? A partir do momento que Jesus pisou os seus pés aqui. Podemos perceber que Jesus, de fato, ele está esclarecendo sobre tudo que vem acontecendo. A separação dos salvos, aqueles que são desobedientes, e todos esses esclarecimentos que eu já disse para os irmãos. Mas Jesus, ele está falando de um assunto que é cultural nas páginas do judaísmo. Quando Jesus, ele traz essa parábola, como eu disse, ele pega dentro de um contexto conhecido da sociedade que ele fazia parte da época. Era costume do noivo, que logo estaria se casando. Nessa época ele está rodeado de amigos. Não eram simplesmente amigos, eram colaboradores, pessoas que não só estavam torcendo, mas estavam ali na parte da manutenção para que esse casamento ele pudesse ocorrer dentro de tudo que havia sido programado, dentro de tudo aquilo que havia sido prometido. Eram esses acompanhantes que estavam lidando com toda essa movimentação da festa. E temos as virgens que entram em cena aqui. Elas são 10 dentro desse texto. 5 são prudentes, sensatas, e 5 são nécias, loucas, insensatas. Mas esse grupo é composto por 10 virgens. Essas virgens, nós podemos, até para entender melhor, trazendo dentro do nosso contexto, apesar que toda essa pompa, esse significado do nosso casamento, ele tem mais uma pegada grega, mas quando nós lembramos de virgens, é o mesmo que se lembrar de algo que é limpo, puro, entendeu? É algo claro, então significa a pureza, retratando todo esse momento, para que vocês possam se aprofundar ainda mais dentro desse texto. O próprio João Batista, que era o anunciador, o precursor, o preparador de caminho, o anunciador, aquele que deixou bem claro para as pessoas quem era Jesus e o que ele estaria fazendo, ele é considerado o amigo do noivo.
Essas pessoas que eu aqui citei, eles entram dentro desta performance. As virgens, quando ia vir o noivo dentro dessa cultura, elas estavam com as suas lâmpadas nas mãos, é o mesmo que lamparina ali, com um pavio com azeite dentro e que ficava iluminando como uma mini tocha, entende? Para que o noivo pudesse vir em um caminho claro. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Nós somos como João, o Batista, o amigo do noivo. Nós preparamos o caminho. Nós falamos para as pessoas que elas devem se aprontar, que elas devem se preparar, que elas têm que se santificar, se purificar, porque o noivo já está para vir. E o caminho tem que estar bem claro. A sua vida, ela tem que estar bem esclarecida diante do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 22 ao 36. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judá, onde ficou com eles por algum tempo. Ele batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo que chegava era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E seguia uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disse: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas. Eu disse: não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Quer dizer, eu vou na frente para preparar tudo para ele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim completa esta minha alegria. Quer dizer, João já estava feliz em poder anunciar a mensagem, em poder ser útil na obra de Deus, em poder falar sobre Jesus, em poder testemunhar. E ele diz: agora a minha alegria é completa, porque o noivo está entre nós. A noiva não me pertence, pertence a ele, porque ele é o noivo. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário, irmãos, que nós nos apaguemos para que Cristo brilhe cada vez mais na nossa vida. Esse é o nosso caminho. A noiva, ela espera e aguarda o noivo. Podemos ver que todas essas finalidades estão se encaixando perfeitamente diante daqueles que só são considerados santos separados do Senhor, aqueles que foram purificados através do sangue do Cordeiro e têm lavado todos os dias o seu coração, as suas vestes neste sangue, aqueles que fazem parte da manutenção, mas aqueles que também aguardam, tendo eles esta figura que é a noiva que espera o noivo. Ela sai com as lâmpadas para iluminar o caminho, aguardando o noivo. Elas estão de prontidão. A sua vida, ela está clara diante de Deus dentro desse sentido. Temos, meus irmãos, que estar prontos para entrar no reino de Deus. Lembrando que nesse primeiro versículo aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dentro dessa jornada dos versículos 1 ao 13, que é essa parábola das 10 virgens, Jesus ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Veja a importância. Ele está esclarecendo fatos para que possamos
saber como nós devemos estar para podermos chegar até o reino. Temos que estar prontos para entrar no reino. Mantenha a luz da sua satisfação bem clara, quer dizer, você tem que realmente ter essa devoção, essa alegria, esse amor. Como João, como aqui nós lemos, ele falou: a minha alegria agora é completa, porque eu já deixei tudo preparado para ele. As virgens prudentes, irmãos, elas são as virgens preparadas. Elas são as virgens que estão prontas na espera do noivo. Elas são sábias, elas são sensatas. Elas não foram ao encontro do noivo de qualquer maneira. Por quê? Elas têm muito mais do que expectativas. Elas estão ansiosas e elas se aprontam para estar com o noivo. O seu coração, ele ferve, ele tem essa chama da mesma forma. Perceba-se aqui nesta noite, se avalie. Aí talvez você pode pensar o seguinte: mas onde que se encaixa as virgens inestas? Como que nós podemos definir tal comportamento? Talvez ao olharmos essa parábola assim, num abrir e fechar de olhos, nós podemos deixar passar o mais importante. As 5 virgens prudentes, as 5 virgens preparadas, são aquelas que estão aguardando o noivo. As 5 virgens insensatas ou loucas são aquelas que nunca creram que o noivo iria voltar. Há muito tempo atrás era muito comum os homens saírem para trabalhar fora, e aí quando eles estavam retornando, aí eles ligavam assim: tal dia eu estou chegando. A mãe falava para o filho já ficava na porta na expectativa. Pensava assim: meu pai vai trazer um presente, ele está voltando e tal. Ele ficava lá, ele acordava bem cedo, já na expectativa, aguardando, ele estava pronto, esperando o pai dele que viria chegar. Para quem, irmãos, não se prepara, para quem não está pronto, é como se aquela promessa ela fosse uma mentira. Muitos dizem: Jesus tarda para voltar tanto que ele nem vai voltar. Mas tem pessoas que elas estão vivendo aí como se Jesus não fosse voltar. Por quê? Aqui nós temos 2 grupos indo ao encontro do Senhor. 2 grupos, mas um está preparado e o outro não. Um crê e o outro desacredita. Pensa, pegando aí o exemplo do momento, as Forças Armadas. Não tem guerra, então nós não precisamos treinar. Não tem guerra, nós não precisamos nos preparar. Não tem guerra, nós não precisamos nos autoavaliar, lapidar, desenvolver. Para quê? A Segunda Guerra Mundial aconteceu tantos anos atrás. É assim que o exército pensa? Não, o exército sempre é precavido, ele está pronto. Por quê, irmãos? O dia, o espaço, o tempo não sabemos, mas todas as promessas vêm se cumprindo, não será diferente com essa. E no livro de Salmos, capítulo 14, versículos 1 e 2, o insensato ou louco diz no seu coração: Deus não existe, todos se corrompem e praticam abominação, não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. O louco aqui não é aquela pessoa desprovida de sanidade, não é isso. É
É aquele que vive como se Deus não existe. Deus olha e fala: ninguém me busca, quer dizer, ninguém se arrepende, ninguém volta para mim. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: insensato, ou depende da tradução, louco, esta noite te pedirão a tua alma, ou a tua vida. O que tens preparado, para quem será? Veja como Deus, ele trata a pessoa que imagina que a vida, ela termina só aqui, entesoura coisas só para cá. Ele fala: louco, quando o dia do juiz chegar, e aí, o que você tem para mostrar para Deus? Qual é a sua situação diante do Senhor? É assim que ele trata as pessoas que não se acertam com Deus. Elas estão a ponto de serem condenadas. Deus está dizendo: moço, como? Você está na mira do juízo e você ainda não consertou a sua vida. Pode até parecer tardar, meu irmão, minha irmã, mas tenha certeza, tão certo como foi o pôr do sol hoje, e a noite se levantou, o dia do retorno do noivo chegará. Saia ao encontro do Senhor antes que a porta se feche. Então, assim, saindo ao encontro do noivo é estar preparado. Estando preparado é passar pela porta antes que ela se feche. Versículo 5 ao 12. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou. Sai ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e compra para vós. E assim aquelas saíram para comprá-lo. O noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Nessa segunda etapa, irmãos, na progressão do assunto, vamos considerar alguns pontos neste momento que, assim como no primeiro tópico, não podem passar desapercebidos. Deus está falando ao seu coração aqui. Todas as virgens foram ao encontro do noivo. Se anunciou: veio o noivo, vão ao encontro dele. Nós temos aqui o ide. Esse ide é aquela mesma colocação da palavra de Deus que chamou Abraão: sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. É o mesmo ide que Jesus disse para Mateus: vem comigo, segue-me, deixa tudo por amor a mim. É o mesmo ide que ele fala: portanto vão e anunciai o evangelho. Aqui o que nós temos é um despertar. Ambos os grupos dormiram.
Estavam todas esperando o noivo. E por algum motivo se distraíram, ou cansaço, o noivo demorou um pouco, meia-noite é o que nós temos ali de um sono mais profundo, mais intenso, onde os nossos olhos carregam mais, e aí elas adormeceram, cochilaram. Mas aí houve o despertar, acordem, porque lá vem o noivo. E aí nós vemos o texto descorrendo. As loucas falam assim: não nos dê do seu azeite, porque pode ser que o nosso acabe. E ela fala: não, aí a coisa fica preta, fica escura, tanto para nós e para você, portanto vão até os que vendem, voltem e vão para o noivo. Só que aí era tarde demais. Por causa de quê? Discreto, irmãos. Como eu referi, elas pensaram que o noivo nunca viria. Desobedeceram, não ficaram de prontidão, não ficaram aguardando. Por quê? Não é a primeira vez que vemos toda essa distração acontecendo, tomando a atenção de muitos, e uma grande maioria vivendo nesse mundo cômodo, ou nesse comodismo. Quando Noé também foi alertado do que estava para acontecer, taxaram Noé de louco. Não deram credibilidade, desacreditaram no que ele estava falando, até que ele e sua família entrou na arca e a porta se fechou pelo próprio Deus. Foi Deus que fechou aquela porta. Foi o Senhor. Então, o evangelho da salvação, ele é uma prorrogação. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que condena. O mesmo evangelho que redime é o mesmo evangelho que traz consequências para a desobediência. É o mesmo evangelho. Por quê? No evangelho de Mateus, aqui na sequência, no versículo 41, dessa mesma página aqui, capítulo 25, então ele dirá também aos que estiveram à sua esquerda: malditos, afastai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, ele fala: vão. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Mas a palavra de Deus é esse movimento que desperta as pessoas, que anuncia. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: desperta tu que dormes. Desperta quer dizer, haviam pessoas, se eu não me engano é na carta de Éfeso, dormindo lá no culto. Não, eram pessoas que estavam ouvindo a mensagem e pensando: não, isso é mais uma história. Ele fala: desperta. Não deixe o seu coração endurecer, meu irmão, minha irmã, como aconteceu com o faraó e o próprio povo de Deus no deserto, que estava indo rumo à terra que Deus havia dito, herança dos ancestrais, a mesma terra que hoje nós vamos, que é a celestial. Nós vamos ver os portões do céu se abrindo para nós, em especial aqueles que têm ficado prontos, que têm aguardado o noivo. Porque aqueles que fecharam o coração para o evangelho aqui, são aqueles que encontrarão os portões celestiais fechados. São aqueles que irão com Satanás e seus anjos para o lago de fogo. Isso sim estará aberto. Os portões do inferno. Por quê? Podemos cometer deslizes? Sim. Podemos realmente cochilar, vacilar. Mas todas as vezes que isso acontece conosco, o Senhor vem e nos desperta. Uma vez ouvindo o Espírito Santo de Deus, não tampe os seus ouvidos ou endureça o seu coração. No Evangelho aqui ainda de Mateus, capítulo 26, versículos 40 ao 41. Voltando para os discípulos, achou dormindo e disse: Pedro, vós não podeis vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No 46, vamos, levantai-vos. Aqui é o final da história. Quem me traiu está próximo. É aquele momento do Getsêmani, onde que Jesus fala assim: vem comigo orar, minha alma está angustiada. Jesus vai orar, ele volta e encontra os discípulos dormindo.
Ele faz isso pela segunda vez, novamente eles estão dormindo e os desperta. Então nós estamos caminhando com Jesus, podemos até dormir, mas a palavra de Deus vem e nos exorta: levanta, levanta, porque o momento não é para cochilar. Por quê? 2 pontos aqui de extrema importância: vigiar e orar, é guardar. O que um guarda ele está fazendo? Guardando alguma coisa de valor. Você está guardando o seu coração, protegendo para o Senhor, não é para qualquer pessoa. Então você é vigilante, você é um sentinela. E aí, primeiro ponto: quando nós estamos vigilantes, nós não somos pegos em armadilha, as tentações tanto do pecado como também do nosso adversário. O primeiro ponto. O segundo ponto é quando dizer: lá vem o noivo, o dia chegou, clareou, o céu se abriu, foi descortinado, lá vem ele buscar a sua noiva. Ela está o esperando, ela está pronta para estar com ele. Então, podemos ver que esta palavra vai despertar ambos. Todos iremos nos encontrar com o Senhor. Mas quem vai entrar na alegria eterna com ele, nas bodas do Cordeiro, que lá está em Apocalipse, vai ser participante desta festa, desse glamour, esse momento especial é a igreja. Você é a igreja, você faz parte desse momento, você é um membro do corpo de Cristo, você teve a sua vida regenerada, você está bem com o Senhor. Conserta-te, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Todos nós iremos prestar contas a Ele. E quando essa oportunidade passar, não há segundo momento. Vai ser um único dia. Não vai ter dia seguinte, não vai ter outra oportunidade. É uma só. Apodera-se disso. Isso não é como um Enem, que não é, muitos alunos chegam atrasados lá e falam assim: ano que vem eu tento, e encontro o portão aberto no ano seguinte. Os portões do céu só vão estar abertos para os salvos, e vai ser dentro de uma só eventualidade. Jesus está te chamando: levanta-te antes que a porta se feche. Meia-noite é o horário que muitos estão dormindo. Por isso que é na meia-noite, quer dizer, é no momento normal. É um momento onde que muitos não estão imaginando que ele virá, e ele diz: eu virei numa hora inoportuna. Está todo mundo vivendo bem. Está todo mundo tocando as suas vidas, conquistando, comprando, negociando, pecando, vivendo bem ou mal, fazendo o que é certo, o que é errado, mas se não tiverem se consertado comigo, se não tiverem se arrependido, não serão participantes. Sai ao encontro do Senhor, vigia, todos os dias. No versículo 13: portanto, vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Muitas pessoas estão caminhando com os salvos, estão caminhando com os santos separados do Senhor, mas não fazem parte dos redimidos, simplesmente porque não querem, estão descrentes, estão brincando com coisa séria. Muitos estão desviados, com a chama da expectativa, da fé apagada. Volte-se, conserte com o Senhor. Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que traz a alegria de volta. Muitos estão dormindo com o mundo, como o mundo. Muitos estão descansando aí nas suas obras. Quando diz o mundo jaz do maligno, o mundo jaz em trevas, quer dizer, é o mesmo que você está na lata aqui, jaz fulano, não é? Ele está descansando. Muitos descansam, aguardam no Senhor. Esses que já faleceram, quando o Senhor voltar dos céus para nos buscar, porque a cruz está vazia, o túmulo também, ele ressuscitou,
se nós estivermos vivos, porventura estaremos juntamente com esses, quando o clarim soar, a trombeta tocar, e o Senhor retornar para buscar o seu povo. Você tem que fazer parte. Lá vai estar essas pessoas santificadas do sangue do Cordeiro. Quem são elas? Aquelas de vestes brancas, com palmas nas mãos, que vieram de uma grande tribulação e santificam o Cordeiro na eternidade. Venceram esse mundo, venceram na cruz de Cristo. Muda agora. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, os pais da igreja, os avivalistas, muitos até hoje, eles vivem como se Jesus fosse voltar agora. É uma conversa entre John Wesley e Calvino, se eu não me engano, 2 teólogos de renome. Aí, se não me falha a memória, um pergunta para John Wesley o seguinte: se Jesus voltar agora, John, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu tenho feito todos os dias, ser obediente à sua palavra. É assim que um cristão pensa. É assim que um cristão age. Se Jesus voltar agora, meu irmão, se Jesus voltar agora, minha irmã, nós, a Igreja Batista de Caraí, aqui em Minas, não, se Jesus voltar agora, nós vamos fazer o que temos feito todos os dias, nos preparar para estar com Ele. Vigiai e orai, tome cuidado, não cai em tentação, não sabemos o dia nem a hora, então por isso que temos que estar pronto todo o tempo, como todo o povo de Deus sempre fez. As promessas vêm se cumprindo. Jesus virá buscar o seu povo quando soar, quando disser o dia chegou, a trombeta tocar, acabou, a oportunidade é agora. Protege a sua coroa, guarde aquilo que é seu, quer dizer, o seu coração, preserve ele para Jesus, porque ele retornará. Possamos despertar, acorde, tudo vem se cumprindo, como esse sol que se pôs vai nascer amanhã, se assim Deus quiser, Jesus também virá do alto céu para nos buscar. Não perca a única oportunidade que teremos, vai ser uma só. Comprometa-se com o Senhor agora, aguarde ansiosamente por esse momento. Ele não está lá na nossa agenda, seja no celular ou seja pregada lá na parede, os meses do ano, em um folheto, mas Jesus disse que Ele vai voltar e o Pai sabe. E quando esse dia chegar, Ele vai mandar o seu Filho de volta. Jesus também tem consciência de que eles trabalham junto, ambos têm esse conhecimento. A cruz está vazia, lembra, meu irmão, isso é um sinal. O túmulo também, ele subiu, e é o mesmo que vai descer.